Então, boa tarde. Como o professor já fez a apresentação do título do trabalho, eu já vou começar a apresentação. Aqui tem um breve sumário, que eu vou tratar agora na apresentação, e a introdução. Então, historicamente, a construção civil ela se destaca como um dos setores mais relevantes e impactantes para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e isso é devido à sua extensa cadeia de produção, que abrange desde a extração de recursos até a gestão de resíduos, que tem um potencial muito significativo de degradação ambiental quando não são adotados um planejamento adequado e suficiente. Então, esse cenário ele é ainda mais desafiador diante da crescente demanda por habitação de interesse social, que exige soluções viáveis, eficientes e ambientalmente responsáveis para atender a população de menor renda. Essa ausência por habitações, ela leva muitas vezes a ocupações irregulares de terrenos e adaptações construtivas improvisadas, o que expõe as comunidades vulneráveis a riscos associados à infraestrutura inadequada e condições precárias de salubridade. Eu trouxe aqui esse dado de 2022, que o Brasil registrou um déficit habitacional de 6 milhões de domicílios, de acordo com a Fundação João Pinheiro, em 2024, e por conta da necessidade dessa construção em larga escala, e com o propósito de haver o barateamento dessa tipologia de construção, muitos projetos de habitação de interesse social, eles utilizam materiais construtivos mais baratos, sem a devida consideração às necessidades do usuário do espaço, sem pensar no conforto térmico interno e sem soluções arquitetônicas que aproveitem de forma eficiente a incidência solar e a ventilação natural, o que resulta em espaços menos confortáveis e energeticamente ineficientes. Então, atualmente, há muito investimento em pesquisa e inovações sobre novas fontes de matérias-primas, como resíduos agrícolas, biomassa, plásticos reciclados e materiais de construção descartados. E novas tecnologias e pesquisas e materiais alternativos, elas permitem soluções construtivas mais adaptadas ao clima, que agregam maior conforto térmico aos usuários, sem deixar de lado a viabilidade econômica desses materiais. O uso de ferramentas de simulação térmica, ela viabiliza os ajustes ainda em fase de projeto, facilitando a análise de quais materiais têm o melhor desempenho térmico em determinado clima, o que torna essencial essa análise do desempenho termoenergético na escolha dos materiais. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar o desempenho térmico de 4 materiais construtivos de parede e coberturas, que são eles o bloco de concreto celular autoclavado, o tijolo de solo-cimento, a telha ecológica de fibra vegetal e a telha Tetra Pak. Utilizando como caso base uma habitação de interesse social, localizada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, zona bioclimática brasileira 2, por meio de simulação computacional, com base nos critérios da norma técnica NBR 15575 do desempenho de edificações habitacionais. Os objetivos específicos do meu trabalho são 3, começando pelo levantamento de materiais construtivos alternativos de parede e cobertura, com viabilidade para a tipologia de habitação de interesse social. O segundo foi a análise comparativa do comportamento térmico de 4 materiais construtivos de parede e cobertura, aplicados em habitação de interesse social na zona bioclimática brasileira 2, por meio de simulação computacional. E o terceiro foi a elaboração de uma cartilha prática sobre os impactos dos materiais de desempenho térmico nas habitações de interesse social. Eu não vou me estender muito na justificativa, mas é relevante falar que a arquitetura bioclimática ela emerge como uma abordagem relevante ao propor o alinhamento do projeto arquitetônico às condições climáticas locais, otimizando o desempenho térmico dos projetos das edificações por meio da escolha de materiais e estratégias adaptadas às especificidades regionais. Então, além de agregar maior conforto térmico,
Essa abordagem ela enfatiza a importância de avaliar e promover condições ambientais que garantam o bem-estar humano e a conservação de energia. Então, em meio à emergência climática atual, que a gente tem presenciando, as altas temperaturas, escassez ou excesso de chuvas, enchentes, temporais, que a gente tem presenciado, né, aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, é de grande relevância mitigar as causas e tentarmos nos adaptar através de ações e estratégias que minimizem os impactos desses eventos extremos. Então, a proposta do estudo, ao simular o desempenho térmico dos materiais construtivos e habitação de interesse social, ele visa não só promover a eficiência energética e o conforto térmico, mas também reduzir os impactos ambientais das edificações. Isso inclui considerarmos materiais com base em suas funções e desempenho térmico, priorizando aqueles que demandam menos recursos naturais em sua produção, reduzem a necessidade de transporte ou minimizem essa necessidade e emitam menos gás carbônico durante a fase de fabricação e também gerem menos resíduos. Sobre a revisão de literatura, foi feita uma revisão sistemática de literatura. O quadro 1 ele apresenta um pequeno recorte do protocolo de busca utilizado, e o primeiro tópico ele trata sobre as definições dos termos de busca. Foi bem difícil de fazer, apesar de parecer simples, né? Mas tem que ser bem exatos para a gente conseguir alcançar os trabalhos semelhantes ao nosso, né? Relevantes. Então, foi selecionado as palavras-chave conforto térmico, habitação social, sustentabilidade, simulação, zona bioclimática 2, materiais alternativos, materiais ecológicos e materiais sustentáveis. Os tipos de documentos analisados foram teses e dissertações de programas de pós-graduações nacionais e internacionais e artigos científicos em periódicos. A seleção das fontes de pesquisas foram o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o Google Acadêmico, o Google School, a Cielo, o ResearchGate e alguns programas de pós-graduação aqui na região sul, como o PPGALP da UFSM, o PPGEC da UFSC e a FAURB da UFPEL. O recorte temporal ele foi de até 5 anos atrás. Dos resultados encontrados na busca, teve apenas um na plataforma BDTD, 604 no Google Acadêmico, dos quais foram analisados somente 100 e aproveitados 80 dissertações e 31 artigos. No ResearchGate houve 1.400 resultados, dos quais 110 foram analisados e 41 artigos aproveitados. O PPGALP teve 3 resultados encontrados e 2 dissertações aproveitadas. A FAURB teve 3 dissertações encontradas e aproveitadas. E o PPGEC teve 7 resultados, dos quais somente uma dissertação foi aproveitada na presente pesquisa. A plataforma da Cielo não houve nenhum resultado. Sobre a NBR 15575, ela foi o norte principal do trabalho. Foi ela que determinou todos os critérios e os requisitos utilizados para a simulação, e é ela quem descreve os métodos e níveis de classificação. No presente trabalho foi escolhido um método simplificado do modelo naturalmente ventilado, do qual pode ser avaliado até o nível mínimo de desempenho. É relevante falar que o conceito de temperatura operativa, ele se trata de uma medida que avalia a temperatura do ar e do calor irradiado pelas paredes, piso, teto e mobiliário. Então, para que a unidade habitacional ela atenda ao critério de conforto térmico do nível mínimo de desempenho, é necessário que o resultado ele atenda aos 3 fatores listados. Então, primeiro, no percentual de horas confortáveis, o modelo real, ele deve garantir que durante o ano e os resultados e os horários de ocupação da unidade habitacional, o percentual de horas confortáveis seja de pelo menos 90% do valor obtido no modelo de referência. O segundo critério, para atender o fator de temperatura operativa máxima, a temperatura máxima anual do modelo real ele deve ser igual ou menor que a do modelo de referência.
E, por último, o terceiro critério para atender ao fator de temperatura operativa mínima é que a temperatura mínima anual do modelo real ele deve ser igual ou maior do que a do modelo de referência. Então, a pesquisa ela foi conduzida na cidade de Santa Maria, localizada aqui no Rio Grande do Sul, pertencente à zona bioclimática 2, conforme a classificação bioclimática brasileira. E para a realização desse estudo foi adotado o método de simulação computacional termoenergética, prescrita pela NBR 15575, por meio do programa Energy Plus. Esse procedimento ele tem como objetivo avaliar o desempenho térmico de diferentes materiais construtivos aplicados em paredes e coberturas, proporcionando uma análise comparativa que possa auxiliar na escolha de soluções mais eficientes para a habitação de interesse social nessa região. Então, o estudo ele adotou uma abordagem quali-quantitativa e ela é caracterizada como aplicada de relevância social. O propósito foi de gerar conhecimento com aplicabilidade prática por meio da identificação de materiais alternativos com potencial de implementação que apresentem eficiência térmica e viabilidade econômica para as habitações de interesse social localizadas aqui na Zona Bioclimática 2. Então, o quadro 2, ele apresenta a abordagem da pesquisa, onde a primeira etapa tratou da análise dos trabalhos encontrados na revisão sistemática. Essa etapa se configura como qualitativa e quantitativa por conta da tabulação de dados. A segunda etapa se trata da análise do comportamento térmico dos materiais, onde também houve tabulação de dados. E, por fim, a terceira etapa é a cartilha, né, sobre os materiais alternativos, que é uma síntese dos resultados encontrados na pesquisa, e ela se trata apenas de uma análise quantitativa. A caracterização das unidades habitacionais, o modelo de habitação de interesse social escolhido para a simulação, ele é uma residência unifamiliar térrea isolada, destinada à faixa de renda 1, foi elaborado pelo LABI, com base na pesquisa da Triana, de 2015, e nessa pesquisa, a Triana analisou os projetos de habitação de interesse social para a faixa de renda 1, existentes e produzidos aqui no Brasil até 2015. E, com base nos modelos feitos até então, ela criou um layout único do que mais foi utilizado até então. Então, no caso desse modelo unifamiliar, térreo isolado, ele possui 41,29 metros quadrados de área total e 2,60 metros de pé direito, e é composta por 2 dormitórios, sala, cozinha integrados e um banheiro. Para as simulações, foi considerado somente a implantação em que a abertura estão voltadas para o eixo leste-oeste, e a figura 2, ela apresenta as áreas de permanência prolongada, que são a sala, cozinha integradas e os 2 dormitórios, e o ambiente de permanência transitória, que são o banheiro e o corredor. Sobre o arquivo climático utilizado para a simulação, os dados meteorológicos de Santa Maria eles foram pegos no banco de dados meteorológicos do IMET, e para tratamento desses dados foi utilizado o método TMY2, que é uma avaliação mensal de uma série de dados para estabelecer um ano climático de referência. Então, esse método ele utiliza de análise estatística para selecionar os anos mais representativos para compor 12 meses reais. Então, ao todo, foram analisados e processados 157.680 horas de dados meteorológicos brutos, coletados entre os anos 2002 e 2020, para a geração do arquivo climático, que foram cedidos pela autora Bulligon et al. 2023. Sobre os materiais alternativos utilizados para a simulação, eu vou começar falando do bloco de concreto celular autoclavado. Eles são fabricados com os mesmos materiais do concreto comum, mas durante a fabricação eles passam por um processo que resulta em uma redução de até 40% do peso do concreto, o que resulta em uma maior
leveza, maior facilidade de transporte, menor necessidade de aço e automaticamente uma diminuição no custo da obra. Ele é um material que apresenta menor emissão de carbono durante a sua produção, ele utiliza menor resíduos provenientes da construção civil na sua composição, inclusive o dele próprio, em caso de demolição, é possível tu reutilizar o próprio material para fazê-lo novamente. E ele reaproveita também cinzas volantes, sobras de argamassa e outros resíduos. E é um dos principais pontos desse material é que ele tem uma expansão volumétrica durante a sua fabricação, o que acaba gerando uma necessidade menor de extração de recursos naturais. Aqui na cidade de Santa Maria, eu encontrei esse material à venda nas dimensões 60 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 12,5 de altura, 12 centímetros e meio de altura, por R$ 21,90 a unidade. E é importante ressaltar que o bloco de concreto solar autoclavado, ele possui variados tamanhos de fabricação e o bloco utilizado aqui na simulação do trabalho, ele foi o menor tamanho disponível no mercado. Então, não foi exatamente esse tamanho encontrado aqui na cidade. A telha ecológica de fibra vegetal, ela é fabricada a partir de fibras vegetais, como a celulose proveniente de reciclagem de papel e de outras fontes renováveis. E na pesquisa de Royos, a telha de fibra vegetal ela demonstrou um melhor desempenho térmico em comparação com outros materiais avaliados na pesquisa dele, incluindo o fibrocimento. Assim como o bloco de concreto celular, as telhas de fibras vegetais também são um produto mais leve e, além de facilitar o processo de construção, né, essa característica ela traz maior economia nos custos de materiais, já que requer menos madeiramento estrutural, né, para a instalação dessas telhas. Aqui em Santa Maria ela também foi encontrada, só que nas dimensões de 2 metros de comprimento por 95 centímetros de largura e 3 milímetros de espessura. Ela foi encontrada em várias lojas aqui da cidade, então os preços oscilam entre R$ 89,91 a R$ 139,90. Tijolo de solo-cimento, diferentemente dos tijolos cerâmicos tradicionais, ele não requer queima durante a sua produção, o que elimina a emissão de gases, de poluentes e evita o uso de grande quantidade de madeira ou óleo combustível. E esse material ele dispensa o uso de chapisco, embolso e reboco. Ele necessita apenas de rejunte e pintura com tintas ecológicas que aumentam a impermeabilidade do material. Foi levantado aqui na cidade de Santa Maria apenas um único fornecedor de tijolo ecológico de solo-cimento. Possui as dimensões de 30 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 7 centímetros de espessura, sendo comercializados por R$ 2,00 a unidade. A telha Tetra Pak, elas são produzidas a partir da reciclagem das embalagens longa-vida e aproveitando os materiais, né, que essas embalagens possuem, que são o poliestileno e o alumínio, o que contribui para a destinação desses resíduos, né? Então, o desempenho dela ele foi avaliado como satisfatório, sem apresentar problemas ou desconforto durante o uso no protótipo da Casa Popular Eficiente, que é uma habitação de interesse social em escala real, feita pela UFSM em parceria com a Ubra. E o produto ele também é encontrado aqui na cidade de Santa Maria, nas dimensões de 2,20 metros de comprimento, 92 centímetros de largura e 6 milímetros de espessura. Possui 14 quilos e o valor encontrado foi de R$ 95,00. Essas medidas, se eu não me engano, acho que foram exatas as que eu utilizei na simulação. Sobre o método
de simulação computacional. No método foi utilizado os modelos reais, no caso, os que utilizam os quatro materiais alternativos selecionados aqui no estudo, e eles são comparados com o modelo de referência. São os materiais expostos na NBR 15575. No caso, são o concreto e o fibrocimento de cobertura. Para assim determinar se a unidade habitacional do modelo real ele atinge o nível de desempenho mínimo da habitação. As propriedades térmicas dos materiais eles foram encontrados, alguns na NBR 15220, alguns outros também foram encontrados em pesquisas científicas e outros foram encontrados junto ao fabricante. Os materiais convencionais selecionados, eles foram 2 estipulados no modelo de referência, na NBR, que são, como eu citei, a parede de concreto e a cobertura de fibrocimento, e os 4 materiais alternativos foram também os que eu já citei: bloco de concreto celular autoclavado, tijolo solo cimento, telha de fibra vegetal e a telha Tetra Pak. Sobre a aplicação dos parâmetros de simulação, a modelagem computacional ela seguiu todos os valores padrões estipulados pela norma para as cargas internas geradas pela ocupação dos usuários, o uso de iluminação artificial, o equipamento de ventilação, as aberturas da janela e também a subcobertura. O modelo real seguiu todos esses. Eu mudei somente as especificações dos materiais. Sobre a cartilha prática dos materiais alternativos, a ideia da cartilha ela veio a partir da necessidade da gente fazer algo palpável com os resultados aqui da dissertação, sem deixar apenas escrito na pesquisa, do qual só um certo grupo de pessoas tem acesso, como alunos de pós-graduação, mestres e doutores. Então, a cartilha ela tem esse intuito de ser mais prático, algo mais prático, acessível e didático, de forma que possa ser entendido pelo público em geral, pelos próprios moradores de habitação de interesse social, pelos arquitetos, engenheiros, fabricantes. Então, a cartilha ela visa a disseminação de práticas que auxiliam na redução dos impactos ambientais gerados pela construção civil, e isso através da apresentação da síntese dos resultados encontrados aqui na pesquisa. Então, as etapas metodológicas, elas seguem, elas são muito semelhantes às utilizadas aqui na pesquisa, porém, tem uma didática mais direta e simplificada. E para o design da cartilha foi utilizado o site Canva. Sobre os resultados e discussões, a simulação de desempenho térmico dos materiais. Vou começar falando pela primeira simulação realizada, que foi a combinação dos materiais bloco de concreto celular autoclavado e a cobertura de fibras vegetais. Essa combinação ela alcançou um desempenho eficiente e ela atendeu confortavelmente aos critérios mínimos de desempenho térmico estipulados pela norma, onde o percentual de horas de ocupação na faixa de temperatura operativa passou de 53,72% do modelo de referência para 68,40% no modelo real. Já a temperatura operativa máxima, ela apresentou uma redução bem expressiva, passando de 34,79 graus do modelo de referência para 31,04 graus no modelo real. A temperatura operativa mínima ela aumentou de 7,99 graus do modelo de referência para 13,29 graus no modelo real. Aqui no quadro 3, eu trouxe alguns comentários de algumas outras pesquisas desenvolvidas com a parede de concreto celular autoclavado. Então, primeiramente, falando sobre a viabilidade econômica desse material, ele tem um custo bem elevado quando comparado ao bloco cerâmico tradicional, quando contabiliza o material, a mão de obra e a argamassa utilizada na obra,
Mas também tem uma discussão com uma outra pesquisa que diz que, por esse material não possuir a necessidade de mantas hidrófugas isso, em vedações externas, esse valor pode ser parcialmente compensado. E que ele é um material bem competitivo quando comparado ao método do Light Steel Framing. Sobre o desempenho térmico desse material, ele foi considerado baixo desempenho, né? O concreto celular espumoso com casca de arroz é um material um pouco diferente do que a gente utilizou aqui na dissertação, e ele não é um material viável quando comparado às chapas de gesso acartonado, chapas USB e algumas outras placas estudadas na pesquisa de Silva de 2014. Sobre as pesquisas desenvolvidas com a cobertura de fibras vegetais, ela apresentou uma redução de gastos. A marca, a Onduline, ela é mais em conta quando comparado a valores sintéticos do material telhado verde, de PVC, de fibrocimento e cerâmico. E quanto ao desempenho térmico dessas telhas, elas apresentaram melhor desempenho, não, perdão, elas, ai meu Deus, me perdi. Elas demonstraram ter boa sustentabilidade, segundo certificações e selos ambientais. Elas também demonstraram ter um melhor desempenho térmico quando comparadas às telhas de fibrocimento revestidas de cal, Tetra Pak e a fibrocimento convencional. Sobre a segunda simulação realizada, que foi a combinação de paredes de solo-cimento com a cobertura Tetra Pak, ela teve uma melhora um pouco expressiva em comparação às outras combinações, apesar dela ter atendido também ao critério mínimo de desempenho. O percentual de horas de ocupação na faixa de temperatura operativa, ele passou de 53,72% do modelo de referência para 56,23% no modelo real. A temperatura operativa máxima, ela apresentou uma pequena redução de 34,79 graus para 34,13 graus, quase nada, né? Demonstrou ter uma baixa eficiência na redução de calor interna. Porém, em condições mais frias, ela teve uma melhora um pouquinho mais expressiva, passando de 7,99 graus para 9,24 graus. Então, as pesquisas desenvolvidas com tijolo de solo-cimento apresentaram uma redução de 40% nos gastos quando comparado a obras que utilizam tijolos cerâmicos tradicionais. Ele também demonstra ter uma economia quando comparado a blocos de concreto de vedação e ao concreto armado. E sobre o desempenho térmico, ele demonstrou ser superior quando comparado a alvenarias de tijolo cerâmico e blocos de concreto também, tradicionais. Sobre as pesquisas desenvolvidas com a Tetra Pak, ela demonstrou também ter um custo elevado. A pesquisa de Tarum demonstrou que a telha de fibrocimento sem amianto é economicamente mais viável do que as demais telhas da Tetra Pak e a vegetal. E sobre o desempenho térmico, ela foi superior à telha de fibrocimento. Sobre a terceira simulação, né, que utilizou a parede de concreto celular e a cobertura Tetra Pak, essa combinação ela demonstrou uma boa eficiência térmica, com melhorias substanciais no conforto interno. O percentual de horas de ocupação na faixa de temperatura operativa apresentou um aumento significativo de 53,72% para 64,51%. A temperatura operativa ela reduziu de 34,79 graus para 31 em 90 graus, para demonstra
um razoável isolamento em condições de temperaturas mais elevadas. E a temperatura operativa mínima, ela aumentou de 7 graus para 12 graus e 79. Então, essa combinação, ela mostrou uma boa eficiência térmica e atendeu também ao nível mínimo de desempenho. A quarta simulação, ela foi com os materiais de parede de solo cimento e cobertura de fibras vegetais. Então, essa combinação, ela atendeu aos critérios mínimos estipulados, né, pela norma, porém, ela obteve melhorias intermediárias no desempenho térmico, sendo um pouco mais eficiente do que as combinações Tetra Pak e solo cimento, e menos eficientes do que a combinação concreto celular e fibras vegetais. A temperatura operativa máxima teve uma redução de 34 em 79 graus para 33,07 graus, e a temperatura operativa mínima aumentou de 7 graus para 10,38 graus. O comparativo do desempenho dos materiais. Nos gráficos, a gente consegue observar as diferenças de temperatura, ao longo dos 12 meses. Eu tentei utilizar outros modelos de gráfico, mas por conta das variações de temperatura serem tão pequenas, nenhum outro modelo ficou tão perceptível quanto esse aqui que eu utilizei. Então, se os professores também tiverem alguma sugestão, vai ser muito bem-vindo. Eu não achei dos gráficos mais bonitos. Mas a combinação de parede de solo cimento e cobertura de fibra vegetal, ela apresentou um controle mais eficiente, tanto na redução da temperatura máxima em períodos de calor, quanto na elevação da temperatura mínima durante períodos de inverno, que refletiu as boas propriedades isolantes, né, desses materiais empregados. A parede de solo cimento e a cobertura Tetra Pak, ela revelou seu desempenho menos expressivo entre as 4 simulações, embora essa combinação ela consiga ter atendido, né, os requisitos mínimos normativos. Os resultados eles indicam uma redução muito modesta no calor interno, que demonstrou uma limitação na capacidade de isolamento térmico quando comparado aos outros sistemas, né, ao sistema anterior, principalmente. Os gráficos comparativos aqui da parede de concreto celular e cobertura Tetra Pak, eles sugerem que apesar do aproveitamento das propriedades do concreto celular, que teve bom desempenho na primeira simulação, o uso da telha Tetra Pak ele não potencializou de forma tão eficiente esse controle térmico. O gráfico da parede de solo cimento e cobertura de fibra vegetal, ele já demonstra um desempenho térmico mais equilibrado, com resultados superiores ao da terceira simulação, porém inferiores à primeira. Sobre a cartilha, atualmente, né, o nome dela ficou como um breve guia sobre materiais alternativos, e ela se trata, né, de uma cartilha informativa sobre os materiais alternativos, que inicia falando brevemente, né, sobre o ciclo de vida dos materiais, porque a maioria das pessoas não faz nem ideia do processo, né, que uma mercadoria leva até chegar em uma loja ou até a sua casa. Então, aqui no início da cartilha fala um pouco sobre esse processo de extração, produção, distribuição, compra e vida útil. Após isso, também teria sido interessante acrescentar sobre o potencial de reciclagem e reutilização, mas por conta da limitação do tamanho da cartilha, eu não consegui introduzir essa discussão. E aqui na página seguinte, há uma conceituação do que são materiais alternativos, informação sobre a pesquisa realizada e a síntese dos resultados que foram apresentados
de forma diferente, né, das expostas aqui na dissertação. Aqui na cartilha foi colocada em um único gráfico as médias da temperatura de todos os meses das simulações, né, com cada uma da combinação dos materiais durante os períodos de verão e de inverno. E, por fim, aqui na cartilha, a gente tem as conclusões, onde é informado quais as combinações de material, qual combinação de material obteve o melhor desempenho, que no caso foi o bloco de concreto celular autoclavado e as fibras vegetais, que em períodos de verão apresentou uma redução de 3,20% da temperatura interna e em períodos de inverno aumentou 8,73%. Considerações finais. Por meio da revisão sistemática de literatura, foi possível levantar os trabalhos de caráter semelhantes ao meu, de forma a enriquecer a minha dissertação, comparar os meus resultados e gerar conhecimento acerca de novos materiais e as suas especificações também, né? Foram muito difíceis de encontrar. A maioria das pesquisas, elas compartilham somente os resultados encontrados, elas não compartilham as especificações dos materiais que elas utilizaram para chegar no resultado daquela simulação. E, através da ferramenta Energy Plus, foi possível identificar um material que teve o melhor desempenho térmico, conforme a NBR 15575. A melhor configuração de materiais, como eu citei anteriormente, foi o bloco de concreto celular autoclavado e as fibras vegetais, como cobertura, que proporcionou uma diminuição de 3,75 graus na temperatura máxima em períodos de calor e um aumento de 5,3 graus em períodos de inverno, em comparação com o modelo de referência. E como produto prático dessa dissertação foi desenvolvido a cartilha sobre os materiais alternativos, que busca disseminar práticas sustentáveis e conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir os impactos ambientais das edificações. Eu adicionei 3 sugestões de trabalhos futuros. A primeira seria simular os materiais da dissertação utilizando diferentes modelos e materiais de esquadrias. Confundi, comecei por baixo. Simular as subcoberturas de diferentes materiais alternativos. No caso da dissertação, eu utilizei somente as coberturas, né? Não utilizei nenhum tipo de forro. O segundo seria verificar o desempenho simplificado, médio e superior da NBR 15575 com os materiais do estudo. No caso, eu utilizei somente para verificar o desempenho simplificado. E o terceiro seria simular diferentes modelos de esquadrias, orientações solares e pisos, que no caso também eu só mexi na questão do material de paredes e coberturas. Né? Obrigada.